E aí, pessoal, vamos trabalhar agora a parte de interpretação gráfica da função do primeiro grau. Então vamos lá, pessoal. Nessa parte de interpretação gráfica, então o que é que nós vamos trabalhar? Vamos entender um pouquinho como é que funciona a parte do gráfico de uma função do primeiro grau, não apenas conhecer como é que funciona o gráfico de uma função do primeiro grau, mas sim fazer a construção do gráfico de uma função do primeiro grau, dado a função, né? Que é nós chamamos de lei de formação, ok? Dessa parte desse gráfico. Vamos lá. Como é que funciona essa parte gráfica? Vamos entender como funciona a parte gráfica, vamos entender como interpretar a parte gráfica, né? O nosso objetivo aqui vai ser conhecer um pouquinho a respeito de gráfico, né? E aprender detalhadamente como construir o gráfico de uma função, né? A partir do sistema cartesiano, que foi o conteúdo que nós vimos, ok? Então vamos lá. Aqui diz o seguinte: um polinômio do primeiro grau, né, se diz linear porque o gráfico de sua função é uma linha reta. Então toda função do primeiro grau, pessoal, o gráfico é uma linha reta, ok? Como funciona? Olha só, toda função do primeiro grau corresponde a uma função f de x. Significa que o valor aqui nós vamos encontrar em função de x, tá certo? Por isso que nós chamamos de f de x. F de x é a mesma coisa do yzinho. Isso aí quando eu trabalhei problemas envolvendo função do primeiro grau, eu expliquei isso, que o f de x é a mesma coisa do y. F de x, g de x, h de x, tudo faz referência a essa parte do y, né? Então, f de x é igual a x mais b. Como eu já falei, no lugar desse a vai ter números e no lugar desse b também vai ter números, ok? Por exemplo, aqui, ax mais b. O a na teoria aqui seria o 2 e o b o 1, ok? É mais ou menos o contexto. No lugar desse a vai ter um número, por exemplo, ali o 2, e no lugar desse b vai ter número, por exemplo, ali o 1, ok? Vai ter pode ter qualquer número, ok? Tá vendo? Esse a e esse b. Aonde esse a tem um papel de fundamental importância na parte de construção do gráfico de uma função. Pois se esse a for maior do que zero, tá vendo que essa abertura foi para o lado do que você quer dizer que é maior, essa abertura está para o lado do a, quer dizer que a é maior do que zero. Então, toda vez que esse azinho for maior do que zero, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, qualquer número maior do que zero, esse valorzinho aqui do a função é dita função crescente, a reta é como se estivesse subindo. Né? Então ficaria dessa forma, subindo, né? Poderia ser aqui, poderia ser aqui a reta, poderia ser aqui, poderia ser em qualquer canto a reta, mas como se estivesse de baixo para cima, como se estivesse subindo a reta. Então, repetindo, toda vez que esse a for positivo, por exemplo, nessa função aqui, construir o gráfico da seguinte função. Nessa função aqui que nós iremos construir o gráfico, y igual a 2x mais 1, ok? Nessa função, tá vendo que o termo que antecede o x, que multiplica o x aqui é um 2x, que é a mesma coisa, 2 vezes x, né? Então 2x, o a é 2. 2 não é maior do que 0, então a função é o quê? Uma função crescente. Então, veja bem, uma função decrescente, por exemplo, isso aqui, y igual a 3x, perdão, um errinho aqui, ok? Então vamos lá, y é igual a 3x mais 5, por exemplo. Então veja bem, pessoal, o 3 aqui faz o papel desse a aqui. Então, se esse número aqui for maior do que 0, a função é crescente. Por exemplo, aqui não 3, o termo que antecede o x aqui é um 3, não é maior do que 0, então a função é crescente. Isso aqui é o exemplo de uma função crescente. Então, vamos ver outro exemplo de uma função crescente. Veja bem, y igual a 8x menos 5, por exemplo, 8x menos 5. Observe, o 8 aqui não é maior do que 0, então essa função é uma função crescente. Então toda vez que esse termo for uma função crescente, toda vez que esse termo aqui que antecede o x aqui, que multiplica o x, esse coeficiente for maior do que 0, a função é a função crescente. Aí a reta vai ficar mais ou menos nesse estilo aqui, a reta vai ficar subindo, ok? Agora, se esse termo que antecede o x, ele for menor do que 0, a função é decrescente. Por exemplo, se esse termo aqui for negativo, menor do que 0,
Então o gráfico vai ficar como? Ó, a reta vai ficar como se estivesse, ó, descendo. Então toda vez que esse valorzinho aqui é menor do que zero, a reta vai ficar, ó, descendo, ok? Então é isso que vai acontecer, é esse o comportamento da função. Então quando eu construir um gráfico que esse valor aqui for maior do que zero, a reta vai ficar subindo. Quando nós formos construir o gráfico, vocês vão ver isso. E toda vez que esse valor que antecede o x, que multiplica o x, for menor do que zero, ou seja, for negativo, tiver um menos, por exemplo, então a reta vai ficar descendo e vocês vão ver esse comportamento do gráfico quando nós formos construir o gráfico da função, tá certo? Então vai ser isso o comportamento função. Então vamos lá. Esse azinho aqui, pessoal, nós vemos ele como coeficiente. Esse azinho aqui, ó, é chamado de coeficiente angular. O a, né? Esse a é também, né, conhecido como coeficiente angular, tá? Então repetindo, o a, né, é conhecido como coeficiente angular, ok? E esse b é conhecido, o b, ó, é conhecido como coeficiente linear, ok? Repetindo, esse a é conhecido como coeficiente angular e esse b é conhecido como coeficiente linear. Essa é a perspectiva. Então, uma função do primeiro grau é uma linha reta. Então, é uma reta. Se o valor aqui desse a for positivo, for maior do que zero, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 e aí por diante, a reta vai como se estivesse subindo. Só que se esse a for negativo, a reta fica o quê? Descendo, descendo, ok? Então funciona dessa forma o comportamento do gráfico, tá certo? Então, explicado aqui, né? Como é que vai ser, né? Se eu tenho uma função, né, y, um minutinho. Se eu tenho uma função y igual a 4x menos 5, aí vem a questão. Se, né, esse a for maior do que zero, a reta vai subir. E se esse valorzinho de a for negativo, a reta vai descer. E vamos ver isto, vamos ver essa situação a partir de agora na parte de construção do gráfico de uma função. Então vamos lá construir o gráfico de uma função. Esse daqui, pessoal, é o primeiro exemplo que vocês têm na apostila de vocês, ok? Esse é o primeiro exemplo, ó. Construa o gráfico da seguinte função y igual a 2x mais 1, um exemplo que vocês têm na apostila de vocês. Então, qual é o princípio, o que é que nós temos que fazer para construir o gráfico de uma função? Então eu digo a vocês. Vocês vão fazer dois procedimentos principais para construir o gráfico de uma função. Primeiro procedimento que vocês vão fazer é construir uma tabela, que eu vou explicar como é que vai funcionar essa tabela. Você vai construir uma tabela aqui e ao lado constrói o gráfico. E dessa tabela vocês vão formar pares ordenados e vão substituir esses pares ordenados no sistema cartesiano, que já vimos na aula anterior como substituir pontos no sistema cartesiano, ok? Então, vamos construir a tabela, dessa tabela formamos pares ordenados e desses pares ordenados substituímos no sistema cartesiano. Então, vamos ver detalhadamente cada um dessa parte. Então, vamos lá. Primeiro passo é nós construirmos, né? Então, o primeiro passozinho vai ser nós construirmos a nossa tabela, ok? Então, vamos construir uma tabelazinha aqui, tá? E dessa tabela vamos formar, né, a parte do sistema cartesiano. Então, vamos construir aqui a nossa tabelazinha, tá ok? Então, vamos lá. Eu vou explicar bem direitinho como vocês vão fazer para construir essa tabela, tá? Então vamos desenvolver uns cálculozinhos, tá? Ok? E desses cálculos vamos fazer alguns entendimentos e tal, e assim vai, tá bom? Então
partir disso, de entendimentos que vamos ter, né? Aí qualquer dúvida vocês vão tirando. Vocês vão perguntando, vão mandando dúvidas no WhatsApp, qualquer dúvida que vocês tiverem. E essas dúvidas, né, serão sanadas. Tá ok? Então, estou construindo a tabelazinha. Toda vez que vocês forem construir um gráfico, vocês vão fazer esse esquema. Essa mesma tabelazinha. Ok? Então, vamos lá. Essa mesma tabelazinha aqui vocês vão construir. Toda vez que vocês forem construir, né, o gráfico, aí vocês constroem uma tabela nesse sentido, tá? Então vou explicar bem detalhadamente como vai funcionar esse procedimento, tá ok? Então vocês vão entender detalhadamente. Estou aqui construindo essa tabelazinha, leva um pouquinho de tempo, né? Mas eu quero construir aqui, né? Mostrar aqui, construir, né? E mostrando para vocês como funciona isso, né? Isso é interessante, vocês veem, né? Passo a passo como é que funciona essa construção, tá ok? Então vamos lá, ó. Eu construí uma tabela. Então vocês vão fazer dessa forma, ó, né? Então vocês vão gostar. Então vamos lá. Como é que vai funcionar isso daqui? Ó? Aqui você vai colocar os valores de x. Aqui você vai colocar essa função aqui, ó. A função que der no problema você coloca aqui no meio. Y igual a 2x mais 1, tá? Aqui, quando você resolver uma continha que eu vou explicar aqui, você vai adquirir um valor de y. E aqui você vai adquirir um par ordenado x, y, tá? Então, o valor que você pensar em x, você vai adquirir para y, aí monta-se o par ordenado x, y, tá? Então, veja só, você vai construir a tabela nesse esquema. Então, você vai colocar, ó, uma partezinha aqui, depois outra aqui, depois outra aqui e depois outra aqui. A mesma coisa vai fazer assim, ó. Fazer um esquemazinho aqui, outra aqui mais ou menos do mesmo tamanho e uma parte aqui para os pares ordenados. Como é que vai funcionar a construção do gráfico de uma função? Aqui, vocês vão pensar em valores. Pensar no valor que você vai substituir para x para encontrar y. Vocês vão pensar no valor. Mas, professor, pode ser qualquer valor? Sim. É interessante que sejam valores pequenos. Por exemplo, normalmente eu penso no seguinte: no número positivo, no número negativo e no zero. Mas, professor, eu posso pensar em qualquer valor e substituir em x qualquer valor? Sim, qualquer valor você pode pensar. Tá? Interessante que você pense no valor que se adequar a um par ordenado, que dê como resultado um par ordenado, que seja fácil substituir em um gráfico. Tá? É interessante que isso ocorra. Você pense no parzinho ordenado que você consiga substituir de forma adequada, em um gráfico. Então é interessante vocês pensarem em valores. Normalmente o que é que eu aconselho? Você pensa no valor pequeno positivo, no zero e no valor negativo. Normalmente eu penso assim, eu gosto de colocar 3 valores, né? 0, 1 e menos 1 ou 2, 0 e menos 2. Então vamos colocar, ó. Pense no valor para x. Primeiro eu vou colocar o 2, o 0 e o menos 2. Professor, eu posso sempre colocar esses 3 valores aqui, 2, 0 e menos 2? Sim, pode colocar sempre. Só que tem função que não é interessante colocar esses pares ordenados. Porque quando nós formos substituir no gráfico, vai ficar um gráfico totalmente distorcido, errado, com valores muito altos. Então, esses valores, nós pensamos, sei lá, numa funçãozinha mais simples como essa daqui. Outras funções podemos pensar outros valores, né? Eu gosto sempre de colocar um valor positivo, o zero e um valor negativo. Eu gosto muito de fazer isso, que eu acho interessante, acho que fica interessante o gráfico, né? Se vocês quiserem colocar 1, 0 e menos 1, é mais interessante ainda, tá? Porque são valores menores e na teoria vai dar um cálculozinho aqui, vai dar um cálculo bem interessante. Então vamos lá. Vou pensar em 3 valores para x. Pensei nos 2, no 0 e no menos 2. Então aqui, aí o que acontece? Então vou pegar esse valorzinho que é x e vou substituir aqui, ó. E resolver uma contazinha, aí eu vou achar y que eu vou colocar aqui.
Então vamos começar, vamos lá. Y igual, ó, repito 2, ó, duas vezes, ok? E no lugar de x eu coloco o 2 aqui que eu coloquei. Vocês, se quiserem, pode ficar colocando 0, 2 menos 2. Só que a função, só se a função der uma coisa bem errada, aí você pensa em outro valor. Mas pode pensar, 2, 0 e menos 2. Vamos lá. 2 vezes x, o x é o 2. Aí eu repito, mais 1. Ok? Aí vamos lá, ó. Y é igual, 2 vezes 2, 4. Aí vai somar, ó. Aí eu repito, mais 1. Aí vamos lá. Y é igual, 4 mais 1, 5. Ok? Então, o y é 5. Então, eu coloco 5 aqui. Aí, agora eu tenho o valor de x2, resolvi a continha e adquiri o valor de y5. Então, meu par ordenado aqui vai ser 2 e 5. Esse é o primeiro par ordenado que eu vou substituir no sistema cartesiano para formar o meu gráfico, ok? Vamos lá. O segundo valor de x que eu pensei foi quem? 0. Então, vamos lá, ó. Y é igual, aí ó, repito 2, então fica 2 vezes, e no lugar de x eu coloco o valor que está aqui, ó, 0, mais 1, aí eu vou lá, ó, 2 vezes 0, dá 0, aí eu repito quem? Mais 1, ok? Então vamos lá, aí eu vou colocar aqui do lado, ó, 0 mais 1, dá 1. Então, o par ordenado, então o y é igual a 1. Então, eu coloco 1 aqui. Então, formei o meu par ordenado 0 e 1. Então, fica o par ordenado 0 e 1. Segundo par ordenado. Vamos para substituir o terceiro. Ó. Quem foi que eu pensei? Menos 2. Então, vamos lá. Ó. Y igual. Ó, repito 2. Aí, ó. Vezes, que aqui é vezes. X. O x agora é esse menos 2. Aí, por ser negativo, eu coloco um parênteses aqui, porque aqui vai ter uma multiplicação. Ó, da fórmula, ó, mais 1. Aí eu coloco mais 1. Pessoal, veja só o que foi que eu fiz aqui, ó. Preste atenção. Vou apagar aqui para colocar mais para cima, ok? Então, vamos lá. Aqui, mais 1. Vamos lá. O que foi que eu fiz aqui? Ó, repeti o 2. No lugar desse x, coloquei esse menos 2 e repeti, ó, o mais 1. Agora vamos resolver, ó. Y é igual 2 vezes menos 2 dá menos 4. Por quê? Porque mais com menos é menos e 2 vezes 2 dá 4. Aí eu coloco, ó, mais 1. Mais 1. Então vamos lá. Igual, ó, menos 4 mais 1, sinais diferentes, eu pego o sinal do número maior e subtraio. 4 mais 1, 3. Então o resultado é menos 3. Então o valor de y é menos 3. Então formamos o par ordenado menos 2 e menos 3. Então formamos o par ordenado menos 2 e menos 3. Fechamos aí os 3 pares ordenados. Então veja só o que foi que eu fiz aqui. Então qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você construir uma tabelinha desse jeito, ó. Uma linha aqui, outra linha aqui, outra linha aqui e outra cor aqui, outra fileira aqui. Desse jeitinho você pode construir a sua tabela. Aqui você coloca x, a função que der aqui você coloca aqui no meio, aqui você coloca o valor de y e no recanto fica o par ordenado xy. É desse jeito que você vai fazer. Então vamos lá. Aí o que acontece? Você pensa nos valores que você quiser para colocar para x. Normalmente eu coloquei 3 valores. Você pode colocar 1000 valores que você queira para x e encontrar 1000 valores em y. Normalmente eu gosto de colocar esses 3 valores e posso colocar também 1, 0 e menos 1, mas o principal, eu sempre coloco um valor positivo, um valor negativo e o 0. Posso colocar outros valores dependendo da forma da função? Sim, é interessante fazer isso. Mas por enquanto esses valores aqui vai servir. Então eu coloquei 2, 0 e menos 2. Por enquanto vocês podem colocar esses 3 valores, tá? Vamos lá. Então, o que foi que eu fiz? Ó, a funçãozinha, aí no lugar desse x eu coloquei primeiro valor, ó. Aí resolvi 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, ó. Depois vou o 0. Ó. Então, o 0 é colocado no lugar aqui do x. Aqui, ó. Tá vendo? Aí fica 2 vezes x, que é o 0. Aí eu repito quem? Mais 1. Ó. 2 vezes 0. 0. 0 mais 1 dá o 1. Quando adquirir o segundo valor. Vamos lá. Agora o próximo valor de x é menos 2, que eu atribuí x para menos 2. Aí fica aqui, ó. 2 vezes x, que é quem? Ó, o menos 2. Negativo entre parênteses, né? Vamos lá. Mais 1. Aí, 2 vezes menos 2 dá menos 4. Porque mais com menos é menos e 2 vezes 2 é 4.
Agora eu vou resolver quanto é menos 4 mais 1. Sinais diferentes, repito o sinal do número maior e subtraio. Deu menos 3, formei o par ordenado. Agora nós temos aqui, ó, 1, 2, 3 pares ordenados. Pronto, adquiri os meus pares ordenados. Agora eu vou construir o quê? Construir o gráfico. Dá um pouquinho de trabalho, mas vamos passo a passo, vamos devagarzinho, tá bom? Vamos lá. Vamos construir o gráfico agora. Para construir o gráfico, formamos aquele sistema cartesiano, né, que nós vimos na aula anterior. Então vou formar aqui, nesse caso, um eixo X, um eixo Y, perdão, e depois vou trabalhar, né, um eixo X. Tá ok? Então aqui vem o eixo X. Ok. Tem o eixo X. E aqui o eixo Y. Pronto. Tá aí, né? Os dois eixos X e Y. Então vamos lá substituir no sistema cartesiano. Primeiro par ordenado, 2 e 5. O 2 corresponde a X e o 5 corresponde a Y. Ok? Então, 2 e 5, 2 corresponde a X e o 5 corresponde a Y. Aqui você vai fazer mais ou menos assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu coloco aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui o centro fica o 0, como já foi falado para vocês na aula anterior. À direita, números positivos, à esquerda, números negativos. Aí eu coloco aqui, ó, menos 1, ó. Depois, menos 2. Depois, menos 3. E assim continuaria, menos 4, menos 5 e assim por diante, tá bom? Para cima, no eixo Y, números positivos. Então fica 1, 2, 3, 4, 5. Para baixo, números negativos. Então fica menos 1. Aqui, ó. Depois, menos 2. Depois, menos 3. Menos 4. Menos 5. Ok? Então, repetindo novamente. O sistema cartesiano. Aqui o centro fica o 0. Direita, números positivos. Esquerda, números negativos. Aqui o eixo Y. Para cima, números positivos. Para baixo, números negativos. Pronto, tá aí montado. Você pode fazer desse jeitinho ali também. Vamos lá. 2 e 5. Esse primeiro termo corresponde a X, ó. Se ele é positivo, fica à direita. Se esse primeiro termo antes da vírgula for negativo, fica à esquerda. Como ele é positivo, vai ficar à direita. Então vamos contar. 1, 2. Então o 2 fica ali, ó. 2 fica aqui. Vou até dar um tracinho para dizer onde é que está o 2. Vamos lá. 5, eixo Y, para cima, para baixo. O eixo Y é esse, ó. Esse número que fica depois da vírgula corresponde a esse eixo. Se é positivo para cima, se é negativo para baixo. Como o 5 é positivo, fica para cima. Ó, o 5 aqui. Então vou ligar quem? Ó, o 2 no eixo X ao 5, ó, no eixo Y. Então vou ligar o 2 ao 5. Quando eu ligar o 2 ao 5, eu formo o primeiro pontinho aí, ó. Tá vendo? Vamos lá. Qual é o segundo pontinho? Ó, 0 e 1. Já vimos. O 0 corresponde a X e o 1 corresponde a Y. Ok? Vamos lá. 0 e 1. Esquece o 0. O 1 está no eixo Y. Para baixo ou para cima? Para cima. E eu marco em cima da reta Y. Já vimos isso. Vamos lá. Menos 2 e menos 3. O menos 2 é do eixo X. O menos 3 é do eixo Y. Então, vamos lá. Menos 2, ó. Aqui, ó. Esquerda do 0, né? Menos 3 do eixo Y. Para cima ou para baixo? Ó. Para baixo aqui. Então, vou ligar, né? O menos 2 até chegar... aqui não. Até chegar no menos 3. E aqui eu marco o par ordenado. Aí observe que aqui vai formar uma reta, ok? Ó, observe que esse 2 é positivo. Então minha reta vai fazer o quê? Observe aqui, ó. A reta vai fazer o quê? Ó, vai subir, ó. Subir. Observe que essa reta vai fazer o quê? Ó, subir, pois esse 2 é positivo. Se ele for negativo, observe que a reta desceria, tá? Então vamos ligar esses pontos e formar a nossa reta, ok? Então vamos ligar esses pontos e formar a nossa reta. Ligando os pontos aqui, tá? Vamos lá. Olha aí. Ligando os pontos,
nós formamos a nossa reta, ok? Tá aí, formamos uma retazinha certinho, ok? Agora, e observa o seguinte, olha que coisa interessante, ó. Tá vendo esse 2? Ele não é positivo? Como já falei, se o 2 é positivo, a função é crescente. Se esse A é positivo, a função é crescente. E olha, observe como vai ficar a reta. A reta vai ficar, ó, subindo a reta. Como é o caso aqui, ó. Essa reta ela tá subindo, ok? Agora, se esse 2 aqui, ó, se esse 2 aqui fosse um número negativo, a reta não ficaria subindo e ficaria assim descendo. Que coisa interessante, né? Então vamos lá. Finalizamos isso aqui. O que foi que eu falei aqui? Expliquei um pouquinho como funciona a função e como funciona a reta. E aqui? Aqui é o seguinte: 2 passos. Primeiro passo, você vai construir a tabela. Segundo passo, você vai construir o gráfico. Vai fazer a substituição dos pares ordenados no sistema cartesiano. É isso que você vai fazer. Então você constrói isso daqui, né? No lugar de atribui 3 valores para x, aí adquire 3 valores em y, aí desses valores, ó, formamos os pares ordenados, pegamos esses pares ordenados, substituindo o sistema cartesiano e ligamos, tá certo? Então, pessoal, chegamos ao fim dessa primeira abordagem, o primeiro exemplo. Esse exemplo está na apostila de vocês. Vamos para o segundo exemplo que está na apostila de vocês, ok? Vamos lá.